É isso aí, alô você, estou aqui de volta, continuar com a nossa aula de Direito Penal, bloco 4 do nosso curso, da primeira aula. Já acabamos o assunto sobre a aplicação da lei penal e agora vamos falar sobre a teoria do crime, fato típico, ilicitude, culpabilidade. Vamos ver aí os principais pontos que a banca FCC gosta de cobrar sobre esse assunto. Vamos nessa? Então vamos lá, ó. Começar aí a nossa brincadeira, beleza? Eu estou aqui de Claire e vou continuar lhe acompanhando por essa jornada bacana aí do direito penal. Vamos nessa, ó. Continuando o assunto teoria do crime, ele basicamente, o que você não pode deixar de saber sobre teoria do crime é o seguinte: a doutrina majoritária, ela aponta que existem 3 elementos que constituem o crime. Tá? Então, a regra é a doutrina utilizar a teoria tripartida, onde o crime é composto de um fato típico. Esse fato típico precisa ser também ilícito e precisa haver culpabilidade. Então, juntando o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade, forma-se o crime. A ilicitude, a gente vai ver, também é chamada de antijuridicidade, tá? Antijuridicidade. E nós vamos falar sobre isso aqui agora. Vamos começar a falar sobre o fato típico, depois vamos falar sobre a ilicitude e, por último, vamos abordar a culpabilidade. Então vamos nessa, olha lá. Quando a gente menciona que alguém praticou um fato típico, significa que esse alguém, em regra, praticou uma conduta, essa conduta provocou um resultado, há uma relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado que nós chamamos de nexo causal, e o fato praticado precisa se amoldar ao que está descrito na lei, precisa haver tipicidade. Então, esses são, em regra, os 4 elementos do fato típico. Mas você tem que saber que a conduta ela é composta de 2 partes. A primeira parte da conduta diz respeito aos elementos objetivos da conduta. Então, quando eu analiso a conduta criminosa de uma pessoa, eu preciso saber se ela agiu com uma ação, ou seja, se ela agiu de forma positiva, ou se ela teve uma omissão, se ela agiu de forma negativa. Isso está relacionado ao elemento objetivo da conduta. Por outro lado, existe também uma segunda parte da conduta. De acordo com essa segunda parte, com o elemento subjetivo da conduta, nós precisamos saber se a pessoa teve ou não a intenção, se ela agiu com dolo ou se ela agiu com culpa. Então, a conduta tem esses elementos, tá? Tem esses elementos. E aí, se uma pessoa, por exemplo, mata a outra, isso vai provocar um resultado, que é a morte da vítima. Precisa ter uma relação de causa e efeito entre a conduta, por exemplo, atirar um revólver, e o resultado, a morte da vítima. E tudo isso precisa se amoldar ao que está escrito na lei. E lá no artigo 121 do Código Penal está escrito matar alguém. Então, a tipicidade. Maravilha? Tranquilo? Show de bola. Sobre a ilicitude, nós vamos ver que a ilicitude ela está relacionada ao fato. Então, o sujeito, quando pratica o fato, se ele agir em legítima defesa, em estado de necessidade, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de um direito, ele vai estar amparado por uma excludente de ilicitude. E aí, o fato
deixa de ser ilícito, mas continua sendo típico, tá? Fica ligado nisso. Para haver ilicitude, tem que haver um fato típico. Mas nem todo fato típico é ilícito. Imagina a pessoa que matou uma outra, mas agiu amparada por legítima defesa. Então houve o fato típico, mas não houve ilicitude em razão da excludente. Tranquilo? Continuando. E sobre a culpabilidade? A culpabilidade está relacionada ao agente. Está relacionada ao agente. É preciso que o agente que praticou o crime seja imputável, tenha uma potencial consciência de que aquele fato que ele está praticando é ilícito e que seja exigível dele uma conduta diversa. Nós vamos falar com mais calma sobre todos esses elementos aí ao longo da nossa aula. Beleza? Primeiro, falando sobre o elemento subjetivo da conduta, que pode ser tanto o dolo quanto a culpa. Olha só, quando a gente fala no artigo 18 do Código Penal, nós temos justamente a definição do que é um crime doloso e do que é um crime culposo. Vem dizendo o artigo 18. Diz-se o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Diz-se o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Quando ele quis o resultado, significa que ele agiu com dolo direto. Então, quando o agente quer o resultado, significa que ele está agindo com dolo direto, tá? Por outro lado, quando o agente não quer o resultado, ou pelo menos ele assume o risco de produzir o resultado, aí caracteriza-se o que a gente chama de dolo indireto. Dolo indireto. Diante desse fato, tá? Diante desse fato, o que acontece? A doutrina, ela divide o dolo direto e indireto de acordo com duas teorias. O dolo direto, como você está vendo aí no quadrinho, ele segue a chamada teoria da vontade, porque o agente quer aquele resultado, ele tem a vontade de produzir aquele resultado. Diferentemente do dolo indireto, que segue a teoria do assentimento. Ele não necessariamente quer aquele resultado, mas ele consente com a produção daquele resultado. A produção daquele resultado não lhe causa nenhuma repulsa, ele consente com aquilo. Então, vamos lá. Imagina o seguinte, tá? Imagine que eu quero matar uma pessoa, tá? Imagine que eu, de Claire, quero matar uma pessoa. E aí, eu pego uma arma e com essa arma eu dou um tiro na vítima. O tiro entra no pulmão da vítima e a vítima morre. Qual foi o elemento subjetivo dessa conduta? O dolo direto de primeiro grau. Porque a minha intenção, olha o que está escrito aqui em cima, ó. A minha intenção foi voltada para a prática de um determinado resultado, efetivamente perseguido, abrangendo os meios empregados para tanto. Agora, imagina que eu quero matar essa mesma pessoa. E aí, eu sei que ela vai pegar um voo e eu coloco uma bomba no avião. A bomba explode, a vítima que eu queria que morresse efetivamente morre, mas também morrem outras 50 pessoas em razão da explosão do avião. E aí? Como é que funciona? Funciona o seguinte: eu sabia que o avião explodindo
outras pessoas iriam morrer além da vítima que eu desejava? Sabia. Então, com relação a essas outras pessoas, o dolo direto, ele está aqui, ó. É um dolo direto de segundo grau. É justamente esse que está aqui. O dolo direto de segundo grau. Vamos dar uma lida nele, ó. E a intenção do agente voltada a ter determinado resultado efetivamente desejado, embora na utilização dos meios para alcançá-lo termine por incluir efeitos colaterais praticamente certos. Então, com relação à vítima que eu realmente queria matar, eu tive o dolo direto. Mas com relação aos demais passageiros desse avião, eu tive um dolo direto de segundo grau. E ainda tem o dolo indireto, quando o sujeito assume o risco. E esse dolo indireto pode ser eventual ou alternativo. Olha só, imagina aqui o seguinte, tá? Imagina aqui o seguinte, no dolo eventual, eu tenho aqui uma pessoa que quer atirar em outra. Uma pessoa que quer atirar em outra. E aí, eu sei que existe uma outra pessoa muito próxima dessa, muito perto. Eu quero atirar em A, mas sei que B está muito próxima de A. E diante desse fato, o que acontece? Eu penso, se acertar B, que se dane. Ou seja, se acertar B, foda-se. Eu estou assumindo o risco de acertar B. Nesse caso, apesar do meu dolo direto de primeiro grau estar direcionado para A, assumindo o risco de acertar B, eu estou tendo um dolo indireto nessa conduta. E se efetivamente eu vier a matar B, eu vou responder por homicídio doloso, mas na modalidade do dolo eventual. Então imagina o seguinte, que eu tenho uma arma, eu tenho um projetil nessa arma e eu quero matar as duas pessoas, A e B. Mas eu só tenho um projetil. Eu vejo que uma está do lado da outra e eu atiro, querendo acertar qualquer uma dessas pessoas. Eu me conformo com qualquer um dos resultados. Eu assumo o risco de matar tanto A quanto B. Nesse caso, o que acontece? Eu estou agindo com um dolo chamado de alternativo. Ou seja, a minha conduta está se dirigindo a produzir um ou outro resultado indistintamente. Então, dolo alternativo, lembra da conjunção alternativa, lembra do ou. Tá ok? Então, esses elementos aqui do dolo você tem que saber, a banca gosta de cobrar. E sobre a culpa? Basicamente, nós temos aqui 3 espécies de culpa. Tem a culpa consciente, tem a culpa inconsciente ou própria, e tem a culpa imprópria. Então, nós temos aqui 3 espécies de culpa. Consciente, inconsciente ou própria e imprópria. Na culpa consciente, o agente ele prevê o resultado, mas espera, marca essa palavra que ela é mágica, sinceramente, que o resultado não aconteça. O exemplo de culpa consciente é o exemplo do atirador de facas. É o exemplo do atirador de facas. Como assim? Imagine um atirador de facas no circo que há 15 anos ele joga a faca e acerta uma maçã que fica
acima da cabeça da sua assistente. Ele faz isso há 15 anos e nunca errou. Então ele espera, sinceramente, que nunca vai acertar a cabeça da assistente. Mas, em um determinado dia, ele joga a faca e acaba acertando a cabeça da assistente. A assistente, em razão disso, morre. Diante disso, o que acontece? Ele vai responder pelo homicídio culposo. E a culpa vai ser em que modalidade? Culpa consciente. A culpa inconsciente também é chamada de culpa própria. O agente não prevê o resultado, que entretanto era previsível, e dá causa a esse resultado ou por imprudência, ou por negligência, ou por imperícia. Imprudência, negligência e imperícia. Qual é a diferença entre esses três conceitos de culpa? Na imprudência, o sujeito ele não observa o dever de cuidado, mas ele tem uma conduta positiva. Ele tem uma conduta positiva, ele faz alguma coisa. Exemplo, dirigir em alta velocidade. É uma conduta imprudente. Na negligência, o sujeito também não observa o seu dever de cuidado, mas ele age com uma conduta negativa. Uma conduta negativa. Ele deixa de fazer alguma coisa não observando o seu dever de cuidado. Tá? E por último, na imperícia, como o próprio nome diz, nós temos aqui uma falta de perícia. Imperícia tem aí uma falta de perícia. Nesse caso, o que acontece? Também há a caracterização da culpa inconsciente ou própria. Tá? E a culpa imprópria, eu vou falar com mais calma para você quando a gente falar de erro de tipo. Anota aí. Quando a gente falar sobre erro de tipo, eu trato com mais calma sobre a culpa imprópria. Tá ok? Você também não pode deixar de saber o que é préter-dolo. O préter-dolo é um conceito muito interessante. Basicamente, quando a pessoa age com dolo em uma conduta antecedente e culpa no resultado consequente, nós temos aí uma conduta préter-dolosa. Imagine que Pedro quer agredir uma pessoa, mas essa pessoa cai e bate a cabeça vindo a falecer. Pedro teve dolo na agressão, mas no resultado morte, ele agiu com culpa. Então, o homicídio praticado por Pedro vai ter como elemento subjetivo, né? Homicídio não, melhor, a lesão corporal seguida de morte praticada por Pedro vai ter como elemento subjetivo o préter-dolo. É o famoso dolo no antecedente e culpa no resultado consequente. Sobre a parte objetiva da conduta, o que você não pode deixar de saber? Que o crime ele pode ser comissivo quando a pessoa faz alguma coisa, né? Quando obviamente tem uma ação, ou então pode ser omissivo quando tem uma omissão. No crime comissivo, imagina um sujeito que puxa o gatilho de uma arma. Resulta de um fazer. Tranquilo. Agora, tá? Agora, o crime omissivo, e isso é importante, hein? A FCC adora cobrar esse assunto. Isso é muito importante. O crime omissivo, ele se divide em dois.
Ele pode ser omissivo próprio e omissivo impróprio. O crime omissivo próprio é aquele que independe da ocorrência de um resultado. Exemplo, anota o exemplo aí, ó. Omissão de socorro. Como assim, Gicler? Na omissão de socorro, imagine que um carro na sua frente capote e você não pare para prestar socorro. Você está praticando um crime. Omissão de socorro. Ah, mas a pessoa que estava no carro que capotou nem se machucou, não aconteceu nada com ela. Problema. Mesmo assim, você comete o crime de omissão de socorro. Porque esse crime, ó, independe da ocorrência de um resultado. É o chamado crime omissivo próprio. Basta a conduta omissiva que o crime já se consuma. Tá? Por outro lado, no crime omissivo impróprio, ele depende da ocorrência do resultado. Por exemplo, ó, imagine a mãe que deixa de amamentar o seu filho, causando-lhe a morte. Esta mãe vai responder por homicídio. Mas perceba que, se o seu filho não morrer, não vai ter homicídio. Então, no crime omissivo impróprio, há a necessidade de ocorrer um resultado. No exemplo que eu dei, a morte do filho. Ficou claro isso? Isso é importante, tá, gente? Agora, o crime omissivo impróprio, alguns doutrinadores dizem que ele pode ter também um outro nome. É como se fosse um apelido, né? Ele também pode ser chamado de comissivo por omissão, tá? Comissivo por omissão. Ah, Gicler, como é que eu vou decorar isso para a prova? Decora assim, ó. Próprio, impróprio. Percebe que próprio e impróprio, no impróprio tem um prefixo in, tá vendo? E aí, um depende e o outro independe do resultado. Qual que depende e qual que independe? Você tem que inverter o prefixo. Ó. O próprio independe de resultado. E o impróprio depende de resultado. Então, basta inverter o prefixo, tá? Inverte o prefixo impróprio, não tem prefixo. O próprio tem o prefixo in. Resolvido? Decorou? Então vamos falar aqui de uma outra classificação que diz respeito ao resultado. De acordo com o resultado, o crime pode ser material, formal ou de mera conduta. No crime material, há necessidade de produção de um resultado naturalístico. Exemplo, homicídio. Não tem homicídio sem morte. Precisa haver o resultado morte para que o homicídio se consuma. No crime formal, não há necessidade de consumação do resultado pretendido pela gente, ainda que seja possível que ele ocorra. Aqui está falando da ameaça, mas eu vou colocar um outro crime aqui. Ó. Vou colocar a corrupção passiva. Como assim, Gicler? Olha lá. Imagine, no crime de corrupção passiva, que um funcionário público solicite uma vantagem indevida para alguém. Independentemente deste alguém empregar ou não empregar a vantagem indevida,
o crime de corrupção passiva já vai estar consumado. Porque o crime de corrupção passiva não depende de resultado. Olha só, não há necessidade de consumação do resultado. Então, diante desse fato, o recebimento ou não da vantagem devida por parte do funcionário público é irrelevante para a consumação do crime de corrupção passiva, justamente pelo fato de ser um crime formal. E tem também o crime de mera conduta. Aqui tem como exemplo o ato obsceno. A lei não exige qualquer resultado naturalístico, basta a ação ou omissão do agente. Se eu viro para uma pessoa e faço um ato obsceno, qual é o resultado que isso provocou? Nenhum. Quer outro exemplo de crime de mera conduta? Violação de domicílio. Entrei sem permissão na casa de uma pessoa. Nessa situação, qual foi o resultado que provocou? Nenhum. Houve apenas a minha conduta de entrar sem autorização. Então isso é um crime também de mera conduta. Então você tem que saber que quanto ao resultado o crime pode ser material, formal e de mera conduta. Combinado? Vamos nessa. Continuando aqui, vamos falar um pouquinho sobre o nexo causal. Olha só, nos crimes em que o resultado é necessário, como é o caso do crime material e do crime omissivo impróprio, se eu tenho uma conduta e existe um resultado que é necessário, nesses crimes em que o resultado é necessário, tem que haver, é necessário também haver um nexo causal entre a conduta e o resultado. Ou seja, já caiu em várias provas da FCC que nesses crimes em que o resultado é necessário, o nexo causal ele é normativo, ele é obrigatório. Agora, se o resultado for dispensável, o nexo causal também vai ser dispensável. Nesse caso, o nexo causal é considerado fático. Isso ocorre nos crimes formais e omissivos próprios. E o nexo causal nem existe, nos crimes de mera conduta. Se não há resultado, não há que se falar em nexo causal. Ou seja, de acordo com a necessidade ou não do resultado, o nexo causal pode ser necessário, dispensável ou inexistente. E como é que isso cai em prova? Assim, ó uma questãozinha aí. Os crimes omissivos impróprios ou comissíveis por omissão são aqueles... Opa! Questão interessantíssima, Então, letra A. Cuja consumação se protrai no tempo enquanto perdurar a conduta? Não. Isso eu já falei para você. Isso é o conceito de crime permanente. Está errado. B. Em que a relação de causalidade é normativa. Então, omissivo impróprio ou comissivo por omissão. A relação de causalidade, também chamada de nexo causal, é normativo. Significa dizer que ela é o quê? Necessária. Significa dizer que ela é o quê? Obrigatória. Então, realmente, a alternativa B está correta. No crime omissivo impróprio, a relação de causalidade é normativa. Letra C. Praticados mediante o não fazer, o que a lei manda, sem dependência de qualquer resultado. Esse aqui não é o omissivo impróprio. A letra C fala do crime omissivo próprio. Tá? Letra D. Que se consuma antecipadamente sem dependência de ocorrer ou não o resultado desejado pela gente. A letra D fala do crime formal. E a letra E, que o agente deixa de fazer o que estava obrigado, ainda que sem a produção de qualquer resultado. Esse aqui também está mais relacionado ao omissivo próprio do que
ao omissivo impróprio. Então, gabarito aí, letra B de bola. 12. Não há crime sem o quê? Olha só, gente. Você viu, né, que o fato típico ele se subdivide em conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. E você viu que a conduta tem a parte objetiva e tem a parte subjetiva. Na parte objetiva tem o dolo, não, desculpa. Na parte objetiva tem a ação ou a omissão. E na parte subjetiva, aí sim, tem o dolo ou a culpa. Então, olha só. A letra A diz que não há crime sem dolo. Está errado, porque o crime pode ser culposo. Tá? Então está errado. A letra B diz que não há crime sem resultado. Está errado também. Porque no crime formal ou então de mera conduta, nós temos crimes em que não há necessidade de resultado. Tá? Não há crime sem imprudência. Está errado também, porque pode haver crime doloso, e aí não vai ter nada de imprudência. A imprudência é relacionada com a culpa. Tá? O gabarito é a letra D. Não há crime sem conduta. Tem que haver a conduta. Seja ela dolosa ou culposa, comissiva ou omissiva. E a letra E diz que não há crime sem lesão. Também está errado. A lesão nós poderíamos equiparar aqui ao resultado. E, obviamente, que há crimes sem resultado. Tá? Então, o fato típico ele é composto de conduta, resultado, nexo causal e tipicidade, em regra. Isso aqui, ó, né, esses 4 elementos aqui são para crimes materiais, para crimes omissivos e impróprios. Nos crimes materiais omissivos e impróprios, aí sim, sempre teremos esses 4 elementos no fato típico. Tá? Nos crimes formais e omissivos próprios, pode não haver resultado e, consequentemente, nexo causal. E no crime de mera conduta, nem há que se falar em resultado nexo causal. Tá? Em todos também tem que haver o quê? Tipicidade. Belezinha? 12, gabarito, letra D de dado. 13. A adequação perfeita entre o fato natural concreto e a descrição abstrata contida na lei denomina-se o quê? É isso aqui, né? É a tipicidade. É quando a conduta se amolda, se enquadra ao que está previsto na lei. Então, gabarito aqui, letra B de bola, tipicidade. 14. São elementos do crime doloso. Elementos do crime doloso. E você viu que o dolo, ele pode ser tanto de primeiro grau. Peraí, deixa eu melhorar esse esqueminha aqui. O dolo pode ser direto ou indireto. E o direto pode ser tanto de primeiro grau como de segundo grau. E o indireto pode ser eventual ou alternativo. Foi isso que nós vimos aí ao longo da nossa aula. Sendo que o dolo direto de primeiro grau, ele está relacionado ao fato da pessoa querer o resultado. Ele tem o desejo do resultado. É isso que está lá no artigo 18, inciso 1º.
E o dolo indireto, chamado de eventual, é aquele em que o sujeito assume o risco de produzir esse resultado. Também está lá no artigo 18, inciso 1º. Então, o gabarito aqui da questão é a letra C de caso. São elementos do crime doloso o desejo do resultado, que seria o dolo direto, e a assunção do risco de produzir esse resultado, que seria o dolo indireto, na modalidade do dolo eventual. Tá? A banca FCC aqui explorou justamente o conceito do artigo 18, inciso 1º. Tranquilo, gente? Maravilha? Show de bola! Olha só, sempre que a banca FCC colocar que o sujeito espera que o resultado não se realize sinceramente, quando a banca FCC coloca a palavra sinceramente, ela está falando da culpa consciente. Ela está falando da culpa consciente, tá? Então fica ligado nisso, ó. FCC, na sua prova, botou a palavra sinceramente, ela está falando da culpa consciente. Tem mais questão aqui, ó, 15. A respeito do dolo e da culpa, é correto afirmar que, letra A, na culpa consciente, o agente prevê o resultado e admite a sua ocorrência como consequência provável da sua conduta. Não. Se ele falou em culpa consciente, ele tem que produzir o resultado, mas esperando sinceramente que o resultado não aconteça. Tem um macetinho que muita gente fala, de separando, né, diferenciando o dolo eventual da culpa consciente. Aí o pessoal diz que o dolo eventual é o foda-se. Quando o sujeito provoca, antes de provocar o resultado, ele pensa, se provocar o resultado, foda-se. E a culpa consciente seria o fudeu. Quando o sujeito provoca o resultado, ele pensa, fudeu, fiz merda. É isso. O dolo eventual e a culpa consciente. Tá? A letra A não tem nada a ver com dolo eventual. E a letra B, ó, falou em sinceramente, não é dolo eventual. Os conceitos aqui de dolo eventual e de culpa consciente estão invertidos, tá? Estão invertidos. E aí vem a letra C. A imprudência é a ausência de precaução. A falta de adoção de cautelas exigíveis por parte do agente. Ou seja, quando o sujeito, nesse caso, deixa de adotar cautelas, não seria imprudência aqui. Seria o que, Edcler? Seria negligência. Tá? Seria negligência. E a imperícia é a prática de uma conduta arriscada ou perigosa, aferida pelo comportamento do homem médio. Não, né? Essa prática de uma conduta arriscada ou perigosa é que seria a imprudência e não a imperícia. Está errado o conceito. E aí vem a letra E. É previsível o fato cujo possível superveniência não escapa à perspicácia comum. A previsibilidade de um fato está relacionado à perspicácia comum, ao conceito, né, do homem médio. Uma pessoa normal, de capacidade mediana, conseguiria prever aquele fato? Sim, então ele é previsível. Por isso que o gabarito aqui é a letra E. Beleza? Olha só. Aqui a gente tem teoria da equivalência dos antecedentes causais como próximo assunto. Mas
Como a gente acabou de completar aí o quarto bloco, 2 horinhas de aula, então eu vou encerrar a nossa aula por aqui. E aí, na próxima aula, eu continuo a partir desse ponto, tá? Vamos falar aí da relação de causalidade, em especial da teoria da equivalência dos antecedentes causais. Vou ficando por aqui, forte abraço e até a próxima.